Se você tem uma bicicleta com transmissão Shimano a livre de 18 velocidades, por exemplo, com pé de vela duplo 22-36 e normalmente um cassete com escalonamento que vai do 11 até o 36. Nesse caso, você acha que valeria mais a pena você migrar de transmissão ou até mesmo de bicicleta para um grupo de 12 velocidades? Essa semana eu estava lendo os e-mails que normalmente nós recebemos aqui no canal dos inscritos e um dos e-mails me chamou bastante atenção, que foi justamente uma dúvida como essa, porque casos como um dele é comum acontecer com vários ciclistas, ou seja, você tem uma bicicleta ali com uma transmissão de 2 coroas e às vezes tem vontade de experimentar ou até mesmo de migrar para um grupo de apenas uma coroa e fica na dúvida se isso não vai te trazer algum problema. Por isso, através do relato desse inscrito, nós vamos tentar encontrar a melhor solução possível e eu tenho coisas importantes para te dizer, então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Bom, o e-mail que eu recebi foi do Guacir Vicente Ferreira. Eu vou ler o e-mail aqui para vocês, vou ler uma parte do e-mail só para vocês entenderem a necessidade e a partir do relato dele é que nós vamos poder debater aqui o tema, tá? Então ele diz o seguinte: boa noite, assisti seu vídeo Melhor Relação em Subidas, Tamanho e Número e tal, porque tem um vídeo aqui no canal onde eu falei disso e nesse vídeo foi onde ele começou a questionar se o que eu falei lá naquele vídeo poderia se encaixar no perfil dele ou não, tá? Que é um vídeo justamente onde já abordava esse tema, só que o caso dele é um pouquinho mais específico. Eu gostaria de uma opinião, pois prezo muito pelo seu trabalho, aqui eu já agradeço demais, muito obrigado aí pela confiança. E o que me levou a essa pesquisa é o seguinte: eu tenho 70 anos, um infarto há 25 anos, olha só, já teve infarto, um cateterismo recente e adoro pedalar em uma bicicleta TSW Stamina de 27 velocidades a livre com 5 anos. Ó, galera, na verdade a dele é de 27, né? Então são 3 coroas, não são 2, mas mesmo assim vai se encaixar no perfil que eu vou falar aqui para vocês. Achei que deveria aposentá-la, haja visto o crescimento e o fechamento do mercado para tecnologias, modernidade para 2 coroas e agora, mais do que nunca, para uma só coroa. A relação reduzida de 22/36, isso porque ele tem lá o menor COG no pé de vela 22 e o maior no cassete 36, da minha bicicleta sempre me atendeu bem e eu acompanhava os grupos nos pedais. Atualmente estou sentindo dificuldades. Estou com preparo físico? Não. Objetivos: conforto nas subidas, tipo de terreno e algumas boas subidas. A pergunta: eu pensei na odd 7.2 com uma relação mínima de 32/51, que no caso seria a redução, né? Ele fala relação, mas acho que ele está se referindo à redução máxima, né? Porque essa bike vem com um pé de vela de 32 dentes na coroa e um COG maior lá no cassete 51. Ele fez até um cálculo aqui dizendo que no cálculo que ele fez deu 0,627 de volta, significa, né? A conta que é feita aqui é pego o número de dentes lá na coroa e o número de dentes lá no COG maior, divide e dá 0,627. Ou até mesmo na odd 7.1, que é mais barata, com 32/48, no caso a nova 7.1 tem uma transmissão diferente, ele fez o cálculo, deu 0,66. Sabendo que a minha TSW entrega uma relação reduzida de 22/36, e a conta aqui nesse caso vai dar 0,611, seria uma grande bobagem eu trocar mesmo arriscando a perda de peças para 27V no mercado, ou me arriscando e não conseguir tocar o pedal? Agradeceria muito sua ajuda, parabéns pelas informações detalhadas. Bom, vamos lá, só explicando para quem não entendeu aqui rapidamente o que ele quis dizer aqui. Quando você faz esse tipo de conta, nesse caso, quanto menor for o resultado, mais leve vai ser a subida, ou seja, mais confortável, você vai ter uma redução melhor, então mais conforto. A diferença nesses cálculos deram praticamente iguais, ou seja, não dá nem para dizer que tem diferença, é muito pouco. Todos eles foi 0,6, aí tem as casas para trás, né? Então aqui ó, 0,627, obviamente que aqui a mais reduzida, pessoal, inclusive aqui ó, 0,627 na 7.2, 0,660 provavelmente na 7.1 e 0,611 na TSW Stamina. Ou seja, qual delas que você achou aqui que tem no final das contas, apesar de a diferença ser pequena, qual que ainda acaba entregando um pouquinho mais de conforto em relacionado à leveza? A própria TSW Stamina, que tem uma redução
mais leve ainda, tá? Isso porque o resultado, como eu disse para vocês, quanto menor o resultado, mais leve é. Então, 0,611 é menor que 0,627. Isso quer dizer que a TSW Stamina é mais confortável para subida, que ele vai ter mais leveza? O que vocês acham? Se fosse só por isso, beleza, nós poderíamos até dizer que sim. Apesar de que, pessoal, é uma diferença tão pequena que você nem sente isso aí no pedal. Não tem nem como sentir essa diferença. Mas aqui a gente já consegue perceber uma coisa, né? Um grupo de 3 coroas, que é o meu caso dele aqui, tem uma excelente redução. Uma redução muito boa. Inclusive, se ele troca esse cassete 1136 por um cassete 1140, por exemplo, ele vai ter uma redução ainda melhor do que ele vai ter nas outras duas, 7.1 ou 7.2. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, por exemplo, se nós fôssemos fazer um cálculo agora aqui. Se ele colocasse, vamos lá, meu amigo, se você troca o cassete que você tem hoje. Depois eu vou falar outros detalhes, só para vocês entenderem. Você tem um cassete 1136 hoje aí, né? Dá para trocar por um 1140, por exemplo, que esse câmbio vai suportar de boa, tá? Recomendo o cassete da Sunray se você quiser. Aí nós vamos dividir o menor COG lá na coroa, que é 22, dividido por agora 40 e não mais 36. Olha só o resultado que nós vamos ter, 0,55, que é menor do que todos os outros resultados que você teve. Então, se a gente for levar em consideração apenas esse cálculo, se você quer simplesmente ter uma bicicleta mais leve e um pouco mais de conforto, basta você colocar o seu cassete maior lá atrás. Isso aí já vai resolver o seu problema e você vai economizar uma grana. Inclusive, ele fez um vídeo mostrando a bicicleta dele, que está em excelente estado. Então é uma bicicleta que, pelo que eu vejo aqui nas imagens, ela está muito bonita, ainda continua muito bem cuidada. É uma pessoa que é cuidadosa com a bicicleta. Então é uma bicicleta que vale a pena fazer determinados upgrades. E se ele não tiver muito afim de investir uma grana muito alta, faz essa troca aí de cassete. Não tem nenhum outro tipo de custo, é só trocar o cassete e vai ficar muito bom. A menos que no caso com a corrente, pode ter a necessidade de trocar a corrente também, então já deixo claro isso. Mas existe a possibilidade de trocar e ficar muito bom se você está com a corrente no prazo certo ainda. Isso por si só já resolveria o problema e nós encerraríamos o vídeo por aqui. Mas eu vou levar outros fatores aqui adiante. Por exemplo, se ele realmente quer trocar de bike, não, mas eu realmente estou afim de pegar a 7.2, será que isso não vai me trazer algum problema? E o que ele quer aqui, pessoal, aqui é o que tem que levar em consideração. Talvez você olhe esse cenário e diga, eu jamais ia trocar por essa bicicleta aí, para mim a Stamina está ótima, eu gosto dela e para mim essa relação, essa transmissão está ótima. Vale lembrar que eu não estou falando aqui de versatilidade, por exemplo. Eu entendo sim e eu sempre concordei aqui, já falei várias vezes. Transmissão de 2 e 3 coroas tem muito mais versatilidade do que uma transmissão de apenas uma coroa, seja ela qual for. Então isso eu sou bem a favor disso, ela é muito mais versátil. Não é mais prático, mas é mais versátil. Aí tem o gosto de cada um. Então assim, eu não estou levando em consideração aqui esse detalhe. Estou levando em consideração o objetivo dele, que é o quê? Conforto. É uma pessoa de 70 anos. Ele já teve alguns problemas cardíacos, recentemente passou por mais alguns problemas. E a ideia dele aqui é pedalar por prazer. Ele não quer simplesmente chegar numa subida e ter o melhor tempo. Ele quer vencer a subida. Como ele disse, é umas boas subidas, né? Então a gente tem que levar em consideração aqui principalmente os objetivos dele. Nesse caso, a gente vai considerar apenas os resultados relacionados a uma redução melhor, a ter uma bicicleta mais leve que proporcione esse conforto que ele quer. Se eu levar em consideração isso, e eu levar em consideração também a bicicleta que ele tem hoje e a bicicleta que ele quer trocar, eu diria que sim, ele vai ter mais benefícios pegando a Odyssey 7.2 do que se ele continuar com a Stamina, ainda que ele faça o upgrade que eu falei. E por que isso? Mas não vai ficar mais leve? Em relação à transmissão, vai. Nos resultados, na teoria aqui como a gente falou, vai. Mas na prática tem outros fatores que a gente não está levando em consideração. Vamos lá. A TSW Stamina, meu amigo, por exemplo aqui, é uma bicicleta muito legal, eu já recomendei ela várias vezes, então não estou criticando a bike, estou fazendo um comparativo agora. Se não for uma questão de grana, porque obviamente a 7.2 vai custar mais do que ela, você ainda vai ter que se desfazer dessa bicicleta, ou trocar e tudo mais, você tem que fazer um investimento. Vai te custar muito mais do que simplesmente trocar lá o cassete, mas vai te trazer algumas vantagens que mesmo fazendo upgrade na Stamina, você não vai ter, que você tem na 7.2, que é, por exemplo, redução de peso físico da bike mesmo. Esse já é um ponto bem importante. A Stamina pesa cerca de 14 kg e 700 gramas.
É uma diferença bastante grande, são mais de 2 quilos de diferença. Ah, mas ele não é atleta. Mesmo assim, ele não é atleta e ele é uma pessoa que está querendo ter mais cuidado com a saúde. E certamente essa redução de peso vai trazer vantagens bem significativas em subidas mais fortes, que é o objetivo dele. Esse já é um ponto que tem que deixar claro aqui. Outro detalhe importante é algo chamado peso rotacional. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando exatamente a diferença disso, tá? Peso físico e o peso rotacional. E na 7.2, a gente precisa levar isso em consideração. A transmissão Shimano Deore de 12 velocidades que está presente na 7.2, embora os cálculos entreguem um resultado de redução menor do que se você fizesse esse mesmo cálculo lá na transmissão Shimano Alivio da Stamina, ainda assim ela vai ter algumas vantagens relacionadas justamente a isso, a peso rotacional. Sempre que você consegue reduzir peso em tudo que gira na bike, você tem benefícios do peso rotacional. Vai girar mais rápido, vai te entregar mais potência. Ou seja, a transmissão da Odd 7.2 também vai te entregar mais performance, ainda que a redução seja menor, mas o esforço é menor também. Isso te ajuda muito, principalmente para o caso aqui do nosso amigo que está buscando conforto. Lembre-se bem disso. É um detalhe que vai fazer muita diferença aqui para ele, vai entregar sim mais performance, vai entregar mais conforto e até segurança relacionado à saúde dele, porque é um problema de saúde que ele tem relacionado ao coração, então não dá para fazer muito esforço. Quanto mais peso ele puder reduzir no caso dele aí, melhor. Agora, mas eu não tenho nenhum problema de coração, tá tudo certo com a minha saúde, eu só quero trocar de bike, o que eu faço aqui? Primeiro você pode analisar a situação, se você tem uma bicicleta Stamina ou uma bicicleta com essa configuração da dele, por exemplo, talvez para você ter uma redução melhor, para você que quer mais conforto, basta você trocar o cassete, como eu já expliquei. Ponto. Agora, se você vai migrar desse grupo para um outro grupo, por exemplo, eu quero um grupo de 12 velocidades. Dependendo da situação, às vezes não compensa você trocar o grupo, compensa trocar de bike. Aí eu não vou entrar nesse detalhe porque depende da bicicleta que você tem. Mas, digamos que você troque, você tem que entender que você perde um pouco em versatilidade, que é aquilo que eu falei lá antes. Eu particularmente acho o grupo de Duas Coroas muito bom porque ele realmente te entrega aquilo que você precisa. Então eu acho que é muito mais enxuto. Ele não é um cobertor de ponta curta, como é o grupo de Uma Coroa, por exemplo, porque você consegue ter marchas intermediárias, consegue ter marchas leves e consegue ter marchas pesadas para todo tipo de terreno. Então é muito bom. Agora, por que eu não uso de Duas Coroas? Porque tem uma outra coisa que o grupo de apenas Uma Coroa me entrega que esses outros grupos não me entregam, que é a praticidade, que eu já estou muito acostumado. Porque você também se acostuma com isso. E eu particularmente prefiro, mas se eu tivesse que optar com mais de uma coroa, eu iria preferir duas, tá? Que aí sim funciona muito bem nesse cenário que eu acabei de explicar. Mas resumidamente, voltando aqui à história aqui do nosso amigo, ou você troca o cassete, investe pouco e você já vai ter resultado. E no segundo caso, onde você quer trocar de bike, o meu conselho, apesar de que eu sei que ela custa mais, mas vai na 7.2 se isso não for um problema financeiro para você. Outro detalhe é a geometria do quadro da 7.2 relacionada às demais aqui que a gente mencionou, principalmente a TCW Stamina, que é uma bicicleta boa, obviamente vou reforçar de novo, não estou criticando a bike, mas a 7.2 já traz uma geometria mais atualizada que pode te entregar também mais conforto, que pode te entregar mais segurança e sempre visando os seus objetivos, acredito que vai se encaixar melhor no seu perfil. Então, meu amigo, se você não busca resultados de alta performance e tudo que você busca é conforto e segurança, essas duas opções que eu te dei aqui, todas elas podem te atender. A outra dúvida que você perguntou também é se você de repente permanecer com um grupo de 27 velocidades, se não vai ter problema mediante as trocas que estão surgindo no mercado. Talvez o que vem acontecendo com mais frequência é que os fabricantes de bicicletas já estão se atentando a esse detalhe e, portanto, já é muito comum ver bicicletas já com as novas transmissões de apenas uma coroa e esses grupos aí, Shimano Alivio, Shimano Altus, até Shimano Turn, já está sendo tirado pelo próprio fabricante. Mas a reposição de peças, na minha opinião, ainda está longe de acabar. Até porque o próprio fabricante também disse que ia manter por um bom tempo a reposição de peças. Então, se você de repente lá danificar um componente da sua transmissão atual, você consegue repor uma corrente, uma coroa, o próprio cassete. Então isso é um detalhe importante. Se você quiser manter a sua bicicleta do jeito que está também, sem problema nenhum, você não vai ter esse problema ainda. Não acredito que seja algo que, opa, não tem mais nada e agora o que eu faço? Não tem mais como repor o componente. Acho que isso não vai acontecer por enquanto. E só sugiro que se você for manter a sua relação,
faça essa mudança no cassete, você vai gostar bastante. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradecer também aqui o Guacir pela confiança no canal, por ter enviado esse e-mail e também pela paciência de esperar eu responder os principais detalhes nesse vídeo, porque eu já tinha respondido para ele, mas não falei todos os detalhes porque eu também queria colocar no vídeo de hoje aqui para que vocês pudessem entender isso. Agora, pessoal, quero pedir a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham? Tem alguma coisa que não faz muito sentido que eu falei? Deixa nos comentários, a sua opinião é muito importante. Ou se você tiver alguma sugestão, alguma dica também aqui para o nosso amigo, para que ele possa melhorar ainda mais o seu pedal, eu agradeceria também. Deixa nos comentários que a sua opinião é sempre muito importante, a sua participação aqui é fundamental. Além disso, já deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se você curtiu aqui o conteúdo, aproveita para deixar o seu like. E se não for pedir demais para você, dá um hypar aí nesse vídeo, que isso impulsiona ainda mais o nosso trabalho e faz com que o nosso conteúdo aqui seja disparado para mais pessoas. E é uma forma que você tem também de contribuir aqui com a gente, se tiver nas suas condições, se tiver ao seu alcance. Já aproveita para conferir a sua inscrição aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.